O Galaxy A20s é uma versão atualizada do A20, que chegou no começo do ano custando salgados R$ 1.300. Ele apresentava um custo-benefício ruim na época e agora a Samsung repete a fórmula trazendo esta versão melhorada pelo mesmo preço. Será que o A20s é uma melhor compra? É isso que você confere agora nesta análise completa do tudocelular.com. E também verá como ele se sai frente aos concorrentes da Xiaomi e Motorola. Vamos lá? O A20s é um celular simples feito em plástico. Ele chega nas mesmas 3 opções de cores do seu irmão, preto, vermelho e azul. A diferença é que ao invés de pintura fosca mais comum em celulares baratos, o A20s tem acabamento brilhante que passa a impressão de maior qualidade, porém risca muito mais fácil. Olhando de frente, os dois parecem idênticos, entalhe em formato de gota no topo e queixo protuberante na parte inferior. O novo tem bordas mais largas e isso acontece pela troca da tela AMOLED por uma LCD. Além disso, por ter mais polegadas, o A20s está maior e mais pesado. Assim como vimos no A30s, a Samsung também realizou alguns cortes aqui para adicionar uma câmera a mais na traseira. Saiu o Bluetooth 5.0 e agora temos uma versão mais antiga. O que mais decepciona é a troca do painel Super AMOLED por um LCD comum que não é nem IPS. Você ganha mais tela e perde qualidade, as cores são mais lavadas e o ângulo de visão é bastante limitado. O nível de brilho é decente e é até melhor do que vimos nos modelos mais básicos da linha, como o A10 e o M10. Já a resolução continua a mesma de antes. A parte sonora também não sofre mudanças. Temos o mesmo alto-falante na parte inferior que reproduz som mono. A qualidade sonora é decente para um aparelho nessa faixa de preço. Ele entrega boa potência e não distorce tanto no máximo. O fone é o mesmo de antes. Comparado ao que Motorola e Asus oferecem com seus celulares, é realmente vergonhoso ver a Samsung ainda incluindo um modelo de fone tão antigo e com qualidade baixa para a atualidade. O processador continua octa-core, mas agora com velocidade superior devido à troca do Exynos 7884 pelo Snapdragon 450. Você prefere hardware da Samsung ou Qualcomm? Bom, aqui vai uma má notícia. O A20s é mais lento que o A20, bem mais lento. Ele também come poeira para os seus principais rivais. A culpa nem é tanto do hardware, já que há celulares da coreana com este chip que são bem mais rápidos. Mas a Samsung realmente errou a mão nele. Em benchmarks também temos pontuação inferior com o modelo mais recente. Se você é do tipo que pira com números altos, vai se decepcionar com o A20s. Mas e em jogos? Pelo menos nisso, será que ele é bom? Há títulos que rodam bem, como o Asphalt 9 e o Call of Duty Mobile, desde que não exija qualidade gráfica alta. Jogos mais leves rodam sem engasgos. Na parte de bateria, nada mudou. A Samsung manteve os mesmos 4.000 mAh do A20 e, como a resolução da tela também foi mantida, temos o mesmo rendimento de antes. Isso é bom, afinal o A20s consegue entregar bateria para um dia inteiro de uso e até sobra um pouco de carga para a manhã seguinte. O carregador oferece a mesma potência máxima de 15 watts, porém aqui demora mais para fazer o celular ir de 0 a 100%. É estranho ver o A20s levar 40 minutos a mais para recarregar, tendo o mesmo tamanho de bateria do A20. O problema não é o carregador em si, mas aparentemente uma limitação do hardware do aparelho. Ele sai da caixa com Android Pie e interface One UI. A Samsung informou que seu novo básico será atualizado para o Android 10, apenas em junho de 2020, juntamente com o Galaxy A20. Ainda vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, tudo que você encontra no outro modelo também está presente aqui, como o modo escuro da interface e etc. O ruim é que isso não ajudará a economizar a bateria, já que a tela LCD não desliga os pixels ao exibir a cor preta. Pelo menos ajudará a reduzir o incômodo visual ao usar o celular no escuro. A One UI nunca foi um primor de fluidez e nos modelos mais baratos é que os engasgos são mais constantes. Talvez com a versão 2.0 que está sendo lançada com o Android 10 melhore um pouco a experiência do A20s. Chegamos ao ponto mais importante do A20s, a câmera. A principal mantém a mesma resolução de antes, mas agora tem abertura focal maior. A Ultra Wide teve aumento em resolução e ainda ganhamos um sensor dedicado para o modo retrato. Antes de entrarmos em detalhes, vamos logo adiantar que a câmera do Galaxy A20s decepciona. O aumento de resolução não trouxe ganho de qualidade nas fotos com a lente mais ampla e até vimos resultados piores que no A20 em alguns casos. O modo retrato também deixa a desejar. Em muitos casos, o desfoque não é feito em todas as partes do cenário. Sem falar que apenas é possível ajustar a intensidade do efeito antes de tirar a foto. Se você não curtiu o resultado, terá que fazer outra captura. A câmera do A20 fazia o básico e até consegue tirar boas fotos quando a luz está favorável. Este é o mesmo caso do A20s.
Fotos de plantas ou animais saem com boa nitidez e o balanço de cores está mais acertado que outros básicos da Samsung. O problema é que o HDR nem sempre acerta e temos imagens com efeito tão exagerado que parece até que as fotos estão sujas. E isso também afeta a câmera secundária com lente grande angular. Fotos em locais fechados apresentam ruídos, e isso se agrava ainda mais com a lente ultra-wide. Em locais realmente escuros é que tudo se complica e raramente você conseguirá registrar algo além da escuridão. A câmera frontal consegue tirar boas selfies em locais abertos. Com pouca luz, a qualidade das fotos cai drasticamente. O modo retrato funciona melhor com a câmera frontal, porém desativa o HDR contra a luz e temos fotos com o céu todo branco. Se você busca um celular barato para gravar vídeos, talvez seja melhor pensar duas vezes antes de comprar o Galaxy A20s. Apesar de filmar em Full HD, a qualidade não é das melhores, especialmente em locais mais escuros. A lente grande angular grava também com a mesma resolução, mas tem queda brusca de velocidade, acabando com a fluidez no vídeo. A captura de áudio é boa e é até melhor que outros celulares desse segmento. Vale investir no Galaxy A20s ou tem opções melhores? A ideia é que o novo lançamento da Samsung fosse superior ao modelo mais antigo, porém ele é mais lento e tem câmera mais falha. A bateria dura o mesmo, mas passa muito tempo na tomada, sem falar que você abre mão da tela AMOLED. Na mesma faixa de preço você encontra o Moto G8 Play, Redmi 8 e K12 Prime da LG. Os três oferecem melhor desempenho, especialmente o modelo da Xiaomi. Já se bateria é mais importante para você, então vá no modelo da Motorola, que dura 2 dias facilmente. Ficou decepcionado com a câmera do A20s? O Redmi 8 registra melhores fotos à noite e acerta mais no desfoque no modo retrato. Se câmera grande angular é mais importante, então o K12 Prime da LG seria uma melhor escolha. O Galaxy A20 é um celular decepcionante que chegou com um preço muito alto. E o mesmo acontece agora com o Galaxy A20s. A Samsung pede R$ 1.300 nele e está muito longe de valer isso tudo. Claro, o seu preço começou a cair e já pode ser encontrado por menos de R$ 1.000. Ainda assim, é muito mais jogo investir no A20, que custa bem menos e é melhor no geral. Se você realmente faz questão de ter um celular da Samsung na faixa de preço do Galaxy A20s, então recomendamos o Galaxy A30, que é muito mais celular. E se a marca não importa para você, encontrará opções melhores e mais baratas. É só clicar nos nossos links aí da descrição para encontrar as melhores ofertas para o modelo que você escolher. Aproveita para já comentar aí abaixo se você gosta da linha Galaxy A da Samsung ou prefere outra linha da marca coreana. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!